Buscas de porta em porta, policiais revistando carros. E criminosos sexuais interrogados. E todos nós estamos rezando para que isso tenha um desfecho positivo. Ela era muito extrovertida. Nada tímida, o que me assusta um pouco porque ela poderia entrar no carro de alguém com facilidade. Bem-vinda ou bem-vindo de volta e obrigada por estar aqui. Eu sou Cassie e este é A Wicked World. Hoje vou contar sobre uma menina de 6 anos que sumiu de sua cama à noite. E as circunstâncias em torno do desaparecimento dela eram bastante suspeitas. Esta é a história de Janice Wright. Janice Andrea Paulette Wright nasceu em Silverdale, Washington, no dia 17 de novembro de 2007, filha de James e Denise Wright. Janice era muito alegre e uma excelente amiga. Ela era membro da tribo Nooksack e tinha 5 irmãos. Janice era ousada e extrovertida. Ela adorava a cor roxa, brincar no parque, fazer tortas com a avó, tirar fotos no iPad e sair para tomar sorvete na casquinha. Janice, de 6 anos, vivia com sua família no Steel Creek Mobile Home Park, em Bremerton, Washington. Na noite de sábado, 2 de agosto de 2014, os pais de Janice a colocaram para dormir no quarto que ela dividia com os irmãos. Mas, na manhã seguinte, quando acordaram, descobriram que a cama da menina estava vazia. No entanto, por algum motivo, o 911 só foi acionado às 22h. Naquela noite, cerca de 24 horas depois da última vez que os pais tinham visto sua filha de 6 anos. E quando os serviços de emergência finalmente foram chamados, nem foi James e Denise que os contataram. Foi um vizinho que fez a ligação. Os pais alegaram que não estavam preocupados até aquele momento porque Janice costumava sair de casa sozinha e andar pelo bairro, o que para mim não faz sentido nenhum. Ela tem 6 anos. Minha filha também tem 6. E se eu não soubesse onde minha filha está por alguns minutos, eu já estaria em pânico. Imagina então, quase 24 horas inteiras. A família de Janice achava que ela estava segura, pois havia uma cerca em volta do parque de trailers, e o proprietário fazia verificações de antecedentes em todos os novos moradores. Então Janice também costumava andar por aí. Quero dizer, é um bairro agradável. Eu suponho que ela provavelmente passaria... Este é um ótimo bairro. Confio que meus administradores de parque fazem a triagem dos inquilinos conforme o contrato. Segundo o contrato de locação, todos passam por avaliação para residir aqui. Tenho certeza de que há algumas pessoas, sobre as quais fui informado hoje, que passaram despercebidas. Eu não sei, não posso culpar. Só preciso ter fé de que meus vizinhos formam uma comunidade unida. Todo mundo conhece Janice, todo mundo. Ela é super sociável, é a mais nova, é uma garotinha mimada e é a princesa da casa. Ela geralmente consegue o que quer, mais que os outros, e os mais velhos não suportam por ela ser a caçula, tá vendo? Assim que a polícia finalmente foi chamada para o local, eles imediatamente começaram a vasculhar o parque de trailers onde Janice morava. Eles passaram de porta em porta pedindo para revistar trailers e prédios. Os policiais também se posicionaram na entrada do parque e verificaram todos que entravam e saíam. Cerca de 80 pessoas de 7 condados e vizinhos buscavam Janice. A busca também contou com um helicóptero, cães farejadores e um cão farejador de cadáveres. A polícia coletou imagens de segurança de casas próximas e interrogou todos os agressores sexuais da área. Enquanto enfrentavam críticas do público e da polícia por não acionarem os serviços de emergência antes, os pais de Janice foram submetidos ao teste do polígrafo. Foi feita uma busca minuciosa na casa deles. Espero que ela só tenha passado a noite em outro lugar. Ela é bem independente. Ela é determinada. O nome dela está escrito por toda a casa. Minha cabeça está girando, girando, tentando me manter focado. Vamos pensar positivo. Se ela está na sua casa, mande-a para dela.
Não demorou muito até que saiu a notícia de que o pai de Janice, James, havia sido acusado de abuso sexual infantil em primeiro grau contra uma menina de 8 anos e uma de 15 anos em 2000. A menina de 8 anos estava em uma festa do pijama e acordou com James colocando a mão dentro da calça dela e apalpando seus seios. Essa acusação foi posteriormente retirada e ele acabou sendo condenado por uma acusação menor, apenas de agressão. No entanto, isso fez com que o pai de Janice, James, parecesse ainda mais suspeito. Agora, mesmo que a comunidade onde Janice e sua família moravam fosse conhecida por ser segura, os vizinhos ainda achavam que os pais da menina se sentiam seguros demais ao deixá-la andar por aí. Uma vizinha disse que acordou alguns anos antes e encontrou Janice, então com 4 anos, parada em seu quintal usando apenas a camisa de um homem. Outra vizinha lembrou de ver Janice andando descalça desde cedo até tarde da noite, muitas vezes sozinha. Por causa disso, muitas pessoas do bairro ficavam de olho na Janice e também estavam muito preocupadas que um dia ela acabasse encontrando a pessoa errada. Sabe, a gente mora em um bairro bem seguro. Muitas das crianças brincam umas com as outras, mas normalmente elas precisam avisar onde estão. Mas com a família dela, não parecia necessário avisar onde estavam. Tipo, a gente já viu ela andando descalça desde as 9 da manhã até tarde da noite, sabe? E tem sido assim já faz alguns anos. Eu não sei direito toda a situação da família, mas se fosse comigo e meu filho, com certeza eu não deixaria ela andar por aí tão livre quanto os filhos deles andavam. Quer dizer, não estou tentando criticar os pais nem nada, mas essa é só a minha opinião pessoal. A delegada de polícia informou que não havia indícios de Janice ter sido retirada à força da cama, pois não foram encontrados sinais de arrombamento na casa. Testemunhas contaram aos detetives que viram a menina no parque domingo de manhã, levantando a hipótese de que ela foi levada enquanto estava fora. Vizinhos relataram que Janice era uma menina tão extrovertida e amigável que falaria com praticamente qualquer pessoa. E se alguém dissesse para ela que tinha doces ou um filhote de cachorro no veículo, ela teria entrado. Embora os pais de Janice não tenham sido oficialmente considerados suspeitos, assistentes sociais decidiram retirar os irmãos da menina, de 8, 12 e 16 anos de casa após o seu desaparecimento. As crianças foram morar com a avó materna. Em 7 de agosto, 4 dias após ser dada como desaparecida, o corpo de Janice foi encontrado. Às 4 horas de hoje, o escritório do legista do condado de Kitsap e o legista Greg Sandstrom notificaram a equipe de investigação que seu escritório fez a identificação formal do corpo, que foi encontrado na manhã de quinta-feira. Esse é o corpo de Janice Howlett Wright. Cães farejadores acharam a aluna da primeira série deitada sob um pequeno palete em um pântano, na floresta ao lado do parque de trailers onde morava. Os investigadores também encontraram uma bolsa de viagem em cima do palete de madeira. Eles haviam encontrado anteriormente os shorts e a roupa íntima de Janice a cerca de 4,5 a 6 metros de distância do corpo dela. Parecia que Janice havia sido movida para essa área cerca de meia hora a 3 horas após sua morte. Uma autópsia revelaria mais tarde que ela havia sido abusada sexualmente, estrangulada e sofrido trauma contundente na cabeça, o que resultou em múltiplas fraturas no crânio. A morte dela foi determinada como homicídio. O tio de Janice, Herman L. Mohera, falou publicamente e disse: "Você vê isso no noticiário e nunca pensa que vai acontecer com você e sua família. É simplesmente devastador. Nem tente imaginar." Amanda Hurst, mãe que morava perto de Janice, organizou uma oração em sua memória na Crossroads Neighborhood Church. Inicialmente planejada como vigília pela volta de Janice, após encontrarem seu corpo, tornou-se uma celebração de sua vida. Amanda disse que esperava que reunir a comunidade também pudesse ajudar a levar o assassino de Janice à justiça. No começo, as autoridades não tinham nenhuma pista sobre quem havia matado Janice e começaram a perguntar se alguém tinha visto alguém usando uma calça jeans ou botas muito enlameados. Talvez responsável pelo desaparecimento de Janice. Acreditamos que será no lago Half-Blood. O termo coberto de lama é usado de forma vaga, pois não sabemos ao certo a quantidade, mas indica que é significativa. Eles vão estar com o calçado cheio de lama, seja sapato ou bota.
vão estar com as calças sujas de lama e muito provavelmente as camisas também, certo? Se você conhece alguém que estava ou viu alguém coberto de lama, ou conhece alguém que tinha uma peça de roupa favorita ou um calçado que foi descartado, isso é algo que os investigadores precisam saber e gostariam de conversar com você sobre isso. As autoridades começaram a bater de porta em porta, coletando amostras de DNA de qualquer pessoa que consentisse, já que haviam sido encontrados vestígios de DNA masculino nos shorts e na roupa íntima de Janice. 3 dias após o corpo de Janice ser encontrado, em 10 de agosto houve uma prisão. A polícia anunciou que havia detido um jovem de 17 anos que morava no mesmo parque de trailers que Janice. O nome do adolescente não foi divulgado, mas autoridades disseram ter encontrado provas forenses ligando-o ao assassinato da menina de 6 anos. Hoje, por volta das 14h50, detetives do departamento do xerife do condado de Kitchener e agentes do FBI fizeram contato com o suspeito em sua residência e efetuaram a prisão sem incidentes. Mais tarde, o público seria informado de que a jovem de 17 anos que havia sido presa se chamava Gabrielle. Gaeta e sua família moravam a apenas 2 casas do acesso à trilha arborizada que levava ao local onde o corpo de Janice foi encontrado. Gabriel foi inicialmente entrevistado pelos detetives em 4 de agosto. Nesse período, ele forneceu voluntariamente aos detetives uma amostra bucal de DNA que coincidiu com o DNA encontrado no short e na roupa íntima de Janice. Na segunda entrevista com Gabriel, em 9 de agosto, as autoridades perguntaram se ele participou da morte de Janice, e ele confirmou com a cabeça, dizendo que sim. Foi emitido mandado de busca para a casa de Gabriel, onde encontraram evidências. Isso incluía uma camisa coberta de sangue e lama, roupa íntima e shorts, além de uma toalha ensanguentada, todos localizados no quarto de Gabriel. Gabriel Gaeta foi então acusado de homicídio em 2º grau, homicídio voluntário em 1º grau e estupro de uma criança em 1º grau. Além de ser um lutador promissor de 17 anos e estar prestes a entrar no último ano do ensino médio, ele também era um amigo próximo da família Wright e já havia visitado a casa muitas vezes no passado. O pai de Janice, James, disse: "Foi difícil saber disso. Gabriel era um amigo da família. Nós éramos amigos. Nós o alimentamos. Ele cortou lenha comigo na minha casa. Estava tentando ensinar a ele a ser responsável com a comunidade dele. Mesmo fora de casa, seguimos responsáveis como homens." O que parece bastante irônico, considerando as acusações anteriores dele. Mas James também disse que Gabriel tinha sido mais como família para ele do que um amigo, e que o jovem de 17 anos, abre aspas, fez uma escolha errada quando decidiu assassinar Janice. James também diria que era mentor de Gabriel e que já havia escolhido perdoá-lo pelo que ele fez à sua filha. Inacreditavelmente, antes de ser preso, Gabriel teve a ousadia de comparecer também à vigília de Janice. Quando o jovem de 17 anos foi interrogado após sua prisão, ele teria começado a chorar, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O nariz dele escorria e ele apenas fixava o olhar em um ponto na parede, recusando-se a desviar os olhos. Então, durante a audiência inicial de Gabriel no tribunal, ele se declarou não culpado das acusações. A fiança de $1 milhão foi definida para que ele passe por uma avaliação psiquiátrica. Embora fosse esperado que ele fosse julgado como adulto, ele ficou detido em uma unidade de detenção juvenil até dezembro daquele ano, quando completaria 18 anos. Após isso, Gabriel foi transferido para a cadeia do condado de Kitsap. O julgamento dele estava originalmente previsto para começar em setembro de 2016, mas seus advogados adiaram para março de 2017, dizendo que precisavam de mais tempo. Mas em fevereiro de 2017, Gabriel parou de se comunicar com sua equipe de defesa e foi considerado incompetente para ser julgado. Uma juíza ordenou que ele fosse internado no Western State Hospital, em Lakewood, Washington, por até 90 dias para restabelecimento da capacidade de responder ao processo e uma avaliação adicional de sua capacidade de prosseguir com o processo legal. Em agosto de 2017, Gabriel seria considerado apto para ser julgado. Durante a internação no hospital psiquiátrico, os médicos relataram que ele colaborava pouco e se recusava a tomar a medicação. Ele também passou a demonstrar comportamento muito violento com a equipe.
Antes que pudesse ir a julgamento, Gabriel se declarou culpado das acusações de homicídio qualificado em primeiro grau e estupro de uma criança em primeiro grau. Em sua audiência, uma psiquiatra afirmou que Gabriel presenciou e sofreu violência doméstica na infância. Ele também sofreu uma lesão grave na cabeça enquanto praticava luta livre, e isso influenciou seu estado mental. Além disso, Gabriel havia sido diagnosticado com depressão severa e estava apresentando sinais de sofrimento mental crescente antes da morte de Janice. Antes da sentença, leram em voz alta uma declaração escrita por Gabriel. Ela dizia: "Não consigo expressar o quanto me sinto mal por isso. Gostaria de reparar o que fiz. Não sei por que fiz isso." Ele passa de não ter nenhum histórico criminal para cometer provavelmente alguns dos piores crimes que alguém poderia cometer em nossa sociedade. E por isso se torna uma questão difícil saber se ele é ou não capaz de se reabilitar. Eu não consigo entender o que o levou a fazer o que fez naquele dia. O que eu sei sobre o que aconteceu em agosto de 2014 com Janice Wright é mais trágico do que qualquer palavra pode descrever. E vale ressaltar que esse incidente não traumatizou apenas a família da Janice ou a família do Sr. Gaeta, mas também traumatizou toda a comunidade do condado de Kitsap. Esse crime foi manchete de capa. Foi notícia de capa por vários dias. A comunidade como um todo ficou chocada com esse caso, ficou traumatizada, e eu acho que até certo ponto provavelmente ainda continua traumatizada por esse caso. A juíza acabou sentenciando Gabriel Gaeta a uma pena de 40 anos à prisão perpétua pelo assassinato de Janice. Ele poderá ter liberdade condicional aos 57 anos. Gabriel nunca deu uma razão para o que fez com a menina de 6 anos. A mãe de Janice, Denise, costumava dizer sobre a filha: "Ela era o raio de sol da nossa família. Agora ele se foi. Ela não tem mais uma vida para viver. E eu sinto que ele também não deveria ter." No dia 8 de agosto de 2014, várias centenas de pessoas compareceram a uma vigília para homenagear Janice, de 6 anos. Eles cantaram e acenderam velas para lembrar de Janice. O funeral dela foi realizado depois, em 29 de agosto de 2014, no prédio comunitário da tribo Nooksack, em Everson, Washington. O pequeno caixão branco estava coberto com uma manta roxa indígena norte-americana. Janice foi então enterrada no Parque Memorial Green Acres, em Ferndale. Durante o funeral, uma das irmãs mais velhas de Janice fez uma declaração pública. Você agradece a eles pela gentileza. Especificamente, meus pais expressaram sua profunda gratidão à equipe de busca e resgate, ao departamento do xerife, à unidade canina e aos seus cães, que são tão bem treinados e conduzidos. Como você deve saber, isso tem sido algo que é a dor mais profunda e desafio. Janice foi uma estrela em nossas vidas. Palavras não descrevem a perda que sentimos. Bem, obrigada por ouvirem a história da Janice hoje. Como mãe de uma menina de 6 anos, eu simplesmente não entendo como os pais dela puderam deixá-la andar sozinha por esse parque de trailers. E como eles ficaram quase 24 horas sem vê-la antes de perceberem que algo estava errado. Isso é simplesmente inacreditável para mim. E se algo não tivesse acontecido com Janice dessa vez, provavelmente aconteceria no futuro, já que os pais dela estavam claramente sendo negligentes. Como você se sente em relação a esse caso? Então, se você gosta de True Crime e quer me ouvir falar sobre isso, não esqueça de clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo. Ative as notificações para saber quando eu postar vídeos, pelo menos 2 vezes por semana. Obrigada por assistir ao A Wicked World. Até a próxima. Se cuidem. Tchau! Obrigada a todos os apoiadores do A Wicked World. Agora, o A Wicked World oferece mais conteúdo no Patreon.
Então, confira em patreon.com/awickedworld ou use o aplicativo do Patreon. Você terá acesso a vídeos exclusivos todo mês e muito mais. Qualquer apoio realmente ajuda a garantir que as vítimas nunca sejam esquecidas e a destacar as falhas da sociedade associadas a cada caso. Você tem alguma sugestão de história que gostaria de me ver contar? Se tiver, me envie um e-mail para awickedworldtruecrime@gmail.com.